Que bom que você veio. Às vezes a gente só precisa de um cantinho tranquilo para deixar a cabeça respirar. Hoje eu quero te contar uma história. Dizem que foi num lugar onde o tempo anda mais devagar, onde o vento entra pelas janelas sem pedir licença, e o pão ainda é comprado na padaria, com caderneta afiada. Uma vila encravada no alto de uma falésia, entre o céu e o mar. Casas simples, ruas tortas e um silêncio confortável que só existe em lugares que já viram muita coisa e sobreviveram a quase tudo. Nessa vila havia um farol, alto, branco, firme, como um velho que já não fala muito, mas que sabe quando é hora de acender. Durante a noite, ele lançava sua luz sobre o mar escuro. Durante o dia, era só mais um ponto na paisagem, mas era presença. Quem cuidava do farol era o senhor Geraldo. Cabelos brancos, mãos de marinheiro aposentado e um casaco que cheirava a maresia mesmo nos dias sem vento. Toda noite, às 6 em ponto, ele subia os degraus com sua lanterna. Girava uma chave, conferia os botões e a luz se acendia. Pronto. O farol brilhava. Como se dissesse: "Tô aqui, viu? Qualquer coisa, é só me seguir." Pela manhã, senhor Geraldo voltava e apagava. Cumpria seu papel com a dignidade de quem sabe que ser discreto também é uma forma de presença. O senhor Geraldo não falava muito, mas no fundo, era impossível não perceber que aquele farol era a maneira dele de dizer: "Eu tô cuidando." Foi numa segunda-feira qualquer, nem fria nem quente, daquelas em que a gente levanta, faz café e nem percebe que a vida tá prestes a mudar, mesmo que só um pouquinho. O senhor Geraldo não apareceu. Diziam que estava com gripe. Outros achavam que tinha ido visitar um irmão numa cidade vizinha. O filho dele falou que ele estava bem, só precisando descansar um pouco. O fato é que, naquela manhã, ninguém apagou o farol. E o mais curioso é que ninguém se incomodou. Ele ficou lá, aceso, brilhando para um mar vazio. Ninguém reclamou. Ninguém notou de verdade. A vida seguiu. E talvez essa seja a parte mais estranha. A vida seguiu perfeitamente, com o farol aceso no meio do dia. Dona Cida fez broa de milho. Seu Jonas pescou 2 peixes e contou vantagem como se fossem 20. O carteiro esqueceu uma correspondência e ninguém se importou. Na mercearia, o rádio tocava uma música antiga. Na praça, o cachorro do Sr. Zé dormia no mesmo banco de sempre. E a professora Adélia corrigia provas com caneta vermelha e expressão concentrada. Enquanto isso, o farol continuava aceso. De noite, iluminava as ondas. De dia, parecia um exagero, mas ninguém desligou. Talvez por descuido. Talvez porque, sinceramente, ninguém sabia como desligava aquilo. Ou talvez porque, lá no fundo, ninguém queria ser responsável por apagar uma luz. Tem dias em que nos sentimos como esse farol, útil por hábito, ligados por medo, funcionando no automático porque... E se precisarem de mim e eu não estiver? Mas a verdade é que, muitas vezes, ninguém está precisando. E isso não deveria ser triste. Deveria ser libertador. Só que a gente se acostumou a medir o nosso valor pela nossa utilidade. Se eu não estou fazendo alguma coisa, eu sou o quê? É como se descansar fosse proibido. Como se o tempo todo alguém estivesse esperando algo de você, mesmo que ninguém esteja. Essa parte me pega, porque quando tudo está tranquilo, em vez de descansar, eu desconfio. Como se a calmaria fosse um truque. Talvez a gente precise aprender a não estranhar quando a vida não está nos cobrando. Talvez a calmaria seja só isso mesmo. Calmaria. E a gente, desacostumado, não sabe mais o que fazer com ela. A gente vive sonhando com paz. E quando ela chega, a gente acha entediante.
Olha só o que virou o nosso parâmetro de felicidade: agitação, correria, notificação, produtividade. E o silêncio? A ausência de pedidos? O nada? Talvez o nada não seja vazio. Talvez o nada seja só descanso. É um cansaço que não grita. Ele só vai ficando ali, no fundo dos olhos, nos ombros curvados, no suspiro mais demorado do fim do dia. É só aquele estado meio nublado, em que o corpo está funcionando, mas parece que o espírito está em atraso. Você responde mensagem, entrega relatório, participa da reunião, lava a louça, ri da piada, mas no fundo sente que tá tudo meio cinza. A luz ainda acende, mas não esquenta, e ninguém vê. Porque você aprendeu a manter tudo funcionando, porque você é aquele que dá conta, o que resolve, o que acende o farol antes que alguém reclame da escuridão. A gente acredita que ser amado tem a ver com ser necessário. E aí, a gente nunca desliga, mesmo quando não tem ninguém por perto. Mesmo quando o mar tá calmo, a gente segue iluminando. Porque se eu parar, quem vou ser? A verdade é que faróis não salvam barcos todos os dias. Na maior parte do tempo, eles estão ali, só, existindo, sem emergência, sem glória. E ninguém questiona a sua importância. Então por que a gente se cobra tanto? Tá tudo bem se hoje ninguém estiver precisando de você. Não é sinal de que você não é importante. É só o universo dizendo: hoje não precisa, apaga e descansa. Tá tudo bem se hoje não tiver mensagem, nem pedido, nem louça na pia. Tá tudo bem se hoje você só existir. Faróis não apagam o mar. Eles só iluminam quando é necessário. E às vezes não é. Descansar pode ser só deitar no sofá com um moletom esquisito, suspirar fundo e pensar em absolutamente nada. Faróis também fazem isso. Ficam lá parados, no escuro, sem emitir nada. E ainda assim, ninguém olha para eles e diz: inútil. A gente romantiza a produtividade. Mas tem beleza em simplesmente não fazer nada. Tem potência no vazio. Tem sentido no silêncio. Não é preciso justificar o descanso. Não é preciso render para merecer a pausa. Às vezes, parar é o que nos permite continuar. Você pode sim ser um farol brilhando num dia de sol, mas pode ser que ninguém note ou se importe. Mas você ainda tem estrutura. Você ainda é abrigo. Você ainda é ponto de referência para quem precisa. A gente não precisa brilhar o tempo todo para continuar sendo luz. O descanso não tira o nosso valor. Ele renova. Essa é a beleza da impermanência. Saber que tudo muda. E que a nossa presença não depende do nosso desempenho. Depois de dias sumido, o Senhor Geraldo voltou. Melhor. Com o rosto mais corado, como quem enfim conseguiu dormir direito. Ninguém sabia ao certo onde ele esteve. Alguns disseram que ficou em casa mesmo, tomando chá de boldo e ouvindo o rádio. Outros juravam que ele tinha ido pescar com um sobrinho e que a gripe era só desculpa para um descanso merecido. Mas o que importa é que ele voltou. Sem anúncio, sem pressa. Subiu as escadas do farol com a calma de sempre. Girou a chave. A luz apagou. Foi isso. Ninguém comemorou, ninguém aplaudiu. Alguns nem notaram. A vida seguiu. O mar seguiu. E o farol descansou. Mesmo os faróis precisam descansar. Mesmo quem ilumina o caminho dos outros, às vezes precisa se apagar para lembrar que continua sendo luz, mesmo no escuro. E talvez tudo bem se ninguém estiver precisando da sua luz agora. Talvez você também precise só respirar. Então é isso. Se você tá aí se sentindo meio farol esquecido, lembra que o mar tá calmo.
E talvez hoje seja só um dia bom para desligar um pouquinho. Amanhã a gente vê se precisa acender de novo. Obrigada por estar aqui.